Muito bem, pessoal, vamos continuando aqui com a segundo exercício da nossa lista de exercícios de revisão, a página 2. O gráfico abaixo representa como se alteram os excedentes de consumidores e produtores a partir da criação de tarifas sobre o comércio internacional. Julgue as afirmativas segundo sua interpretação do gráfico e marque V ou F para cada uma delas. Tá, a gente primeiro tem que interpretar esse gráfico, tá? Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Existe uma demanda por bens e serviços nacional e existe uma oferta de bens e serviços por empresas brasileiras ou empresas em território nacional. Se não houvesse o comércio internacional, o preço que vigoraria no Brasil seria esse preço aqui, dessa interseção. Só que aqui o preço internacional é muito mais baixo. Então, o preço que acaba vigorando nesse mercado, pelo menos inicialmente, está aqui, ó. É o P1 estrela. Esse é o preço internacional. Ora, mas se é permitido comercializar essa mercadoria com o resto do mundo, ninguém gostaria de comprar a um preço tão caro produtos nacionais. O preço que vigoraria também no mercado nacional seria o preço que vigora no mercado internacional, para uma economia aberta que permite trocas com o exterior. Então, o preço não vai ser aqui. O preço efetivamente observado antes da tributação sobre importações seria o mesmo preço internacional. Mas a esse preço internacional, a quantidade que é demandada no Brasil é bem grande. É essa aqui, QD4. Mas a quantidade que é produzida, saindo desse mesmo preço, que é produzida pelas empresas nacionais, é bem pequenininha. Então, uma das justificativas para criar uma tributação, geralmente é a reclamação da indústria nacional, que diz assim, a nossa capacidade de concorrer com os chineses é limitada, eles têm vantagens que a gente não tem, seja lá o que for, portanto, pedem ao governo, tributem a entrada de produtos chineses. Se isso acontecer, o preço de produtos chineses, não apenas chineses, mas produtos importados em geral, vai ficar mais alto. Então, o novo preço de equilíbrio no Brasil vai ser esse. Observe que na hora que o preço passa a ser esse, a quantidade produzida nacionalmente sobe de Q1 para Q2. A quantidade comprada pelos consumidores brasileiros cai de Q4 para Q3. O fato é que essa diferença de preços vai prejudicar o consumidor, que antes tinha toda essa área aqui de excedente do consumidor. E agora ele passa a ter apenas essa área como excedente do consumidor, A mais B. O produtor antes tinha apenas G como excedente do produtor. E com a introdução do imposto, ele passa a ter C e G. Então, todo esse triângulo aqui de baixo passa a ser o excedente do produtor. O produtor ganhou essa área e o consumidor perdeu C, D, E e F. Dessas áreas D, E e F, vale a pena a gente destacar que essa área E aqui vai ser representada por uma base e uma altura. A altura é a alíquota de importação de tributo que está sendo cobrada de cada unidade que entra. E essa base aqui vai representar a quantidade que entra. Como que eu sei isso? Ora, eu sei que a quantidade que está sendo comprada nacionalmente é essa, Q3. Mas a quantidade que está sendo vendida por empresas nacionais é essa, Q2. Portanto, essa distância aqui é o que é comprado por consumidores nacionais, que não é vendido por produtores nacionais. Portanto, é o total de unidades importadas. Se esse é o valor da alíquota por unidade importada e essa é a quantidade importada, então essa área E aqui vai representar a arrecadação com o imposto sobre importação. E D e E, o que acontece? Bom, D e F. No caso de D e F, são perdas do consumidor, mas que não foram nem para o produtor, como C foi, nem para o governo, como E foi. Então, D e F representam o peso morto nesse caso. Pois bem, vamos dar uma olhada nas afirmativas para identificar quais são as verdadeiras e as falsas. Pode-se deduzir que o país é exportador do bem cujo mercado está representado no gráfico acima, uma vez que o preço que vigoraria internamente, sem comércio, é inferior ao preço internacional. Essa afirmativa é falsa. A gente está vendo que o preço que vigoraria sem o comércio seria esse aqui, bem mais alto do que o que de fato vigora com a permissão de que seja transacionado essa mercadoria com o exterior. Afirmativa B. Na ausência de tarifas e com livre comércio de mercadorias, a produção doméstica desse bem totalizaria Q1 unidades. Ora, na ausência de tarifas e com livre comércio,
Q1 é exatamente a quantidade que acaba sendo produzida pela indústria nacional, portanto, essa afirmativa é verdadeira. O excedente do consumidor cai com a criação da tarifa. Sua perda é representada graficamente pela soma das áreas C mais D mais E mais F. Exatamente. Tudo isso aqui é a parte de um excedente de consumidor gigante que o consumidor tinha ao se beneficiar do comércio internacional. Ele comprava quantidades muito maiores do que ele compraria se não tivesse a oportunidade de importar. Na hora que houve a criação da tarifa, ele perdeu C, D, E e F. Então, isso também é uma afirmativa verdadeira. A tarifa gera uma perda social, peso morto, representada graficamente pelas áreas D mais E mais F. Essa é falsa, gente, porque a letra E aqui, ó, representa a arrecadação. O valor da alíquota por unidade e esse comprimento aqui entre Q2 e Q3 é a quantidade de unidades que está sendo importada. Então, apenas D e F representam a perda social, né? O peso morto. A afirmativa E. A arrecadação do governo com a tarifa é representada graficamente pela área E. Mais uma vez é falso. Perdão, é verdadeiro. Essa mesma área E aqui. E, por último, F. Com a criação da tarifa, a perda de excedente dos consumidores é mais que compensada pelo ganho de bem-estar dos produtores. Ora, isso não é verdadeiro. O consumidor ele perdeu C, D, E e F. De todas essas áreas, apenas C foi transferida aos produtores. Portanto, D, E e F representam uma perda líquida para a sociedade, uma perda líquida para os consumidores, que nem sequer foi transferida para os produtores. Então, também é falsa essa aqui. Vamos continuar. A próxima questão, só ver se o vídeo não está longo demais. Ainda tem mais um minutinho. É verdadeira cada uma das afirmativas abaixo, acerca do efeito de externalidades, positivas ou negativas, exceto, vamos ver, as externalidades negativas da produção de um determinado bem são internalizadas. Se não internalizadas, levam uma sociedade a produzir em excesso aquele bem, gerando perdas no bem-estar coletivo. Isso é verdadeiro. Externalidade negativa, vamos lembrar de poluição. Se a gente não obrigar as fábricas de alguma forma, incorrerem no custo que estão sendo gerados, ela acaba transferindo para os outros e prejudicando a sociedade como um todo. As externalidades positivas associadas a uma determinada produção ou atividade tendem a se tornar escassas, caso a sociedade não se organize para remunerá-las ou incentivá-las. Isso também é verdadeiro. Externalidades positivas, a gente tem que lembrar da educação. Em todo lugar do mundo, a educação é financiada ou é de alguma forma estimulada com base em recursos fiscais. Isso significa que o benefício que a gente tem como sociedade por aquelas atividades é maior do que o que o governo gasta com elas. Terceira, o teorema de Coase diz que o mercado privado é capaz de equacionar o problema das externalidades de maneira bastante satisfatória na grande maioria dos casos. Essa afirmativa é falso. Somente em condições muito especiais e bastante inverossímeis é que o mercado privado equaciona satisfatoriamente o problema das externalidades. E a última, são exemplos de problemas decorrentes da presença de externalidade. A busca pelo controle global da emissão de gás carbônico na atmosfera, isso é verdade. A criação de grandes centros de conhecimento e pesquisa, que chamamos de universidade, isso também é verdade, que tenta explorar a sinergia entre diversas atividades de pesquisa, de extensão e de ensino, e o financiamento público da formação profissional, através de bolsas ou através de empréstimos a taxas subsidiadas. Todas três estão tratando de externalidades que são, de alguma forma, corrigidas ou melhor tratadas pela presença do poder público. Muito bem, a gente continua em seguida.